Os passos para você alcançar o máximo potencial produtivo começa por você. Olá, meu nome é Edmo Carvalho, fui convidado pelo canal Agricultura de A a Z para falar um pouco sobre a suinocultura brasileira. Dentro do contexto de qual será o nosso papel na suinocultura nos próximos anos. Para falar sobre a suinocultura dos próximos anos, vamos tentar contextualizar o que é a suinocultura brasileira hoje. Hoje nós temos em torno de 1.900.000 matrizes na suinocultura industrializada. Nós temos hoje uma produção em torno aí de 4.300.000 toneladas de carne suína produzidas por ano. Somos o quarto maior produtor. Nós temos uma exportação bastante significativa. Nós somos o quarto maior exportador de carne suína. Estamos aí quase chegando no Canadá. O nosso crescimento nos últimos 10 anos em exportação de carne suína praticamente dobrou. E é uma atividade que nós temos em torno aí de 3.200 unidades produtivas no Brasil. Além dessas, nós temos também mais de 18.000 unidades de creches, de engorda, e geramos aí em torno de 1 milhão de empregos indiretos e aproximadamente 150.000 empregos diretos. É uma atividade que, apesar de muitos desafios, como qualquer outra atividade produtiva no Brasil hoje, principalmente os desafios ligados a custo de alimento e mão de obra, é uma atividade que se desenvolveu bastante nas últimas décadas. Nosso desafio para a próxima década é ainda maior, mas nós temos aí um grande suporte de todos os fatores de produção que estão relacionados com a carne suína. A questão de melhoramento genético, nutrição, instalações, infraestrutura, saúde animal, gestão, e tudo isso vem contribuindo para que a gente consiga aí atingir os nossos índices. Obviamente não podemos esquecer das questões relacionadas à biossegurança, à saúde animal, as margens apertadas, tudo isso faz parte do nosso contexto do dia a dia. Lembrando que a suinocultura é uma atividade industrial de produção de carnes, que precisa levar em consideração os principais componentes. Porém, hoje vamos nos ater mais naquele que está dentro da nossa competência, que seria a parte da eficiência de produção e a parte de gestão. E sempre fica aquela questão, o que é mais importante na nossa atividade? É o menor custo ou o maior lucro? Parece uma pergunta fácil e não é, né? Obviamente que nós precisamos da maior lucratividade possível dentro da nossa atividade. E não será focando no menor custo que você vai obter o seu maior lucro. Por isso é importante você ficar bastante atento na regra de ouro de qualquer atividade, né? Lucro é igual receita menos despesas. No nosso caso, a gente está focando aqui na melhor rentabilidade, na melhor lucratividade do nosso setor. Para que a gente tenha a maior lucratividade, alguns elementos precisam ficar muito claros. O primeiro deles é qual o potencial produtivo da sua atividade. A diferença entre esse potencial produtivo e o que você está realizando é o que nós chamamos de desperdício produtivo. E é bom que a gente fique atento que, além dos outros custos que nós temos na nossa atividade, esse desperdício produtivo que nós acabamos de dizer, talvez seja um dos maiores pontos críticos aí que afetam a lucratividade do nosso setor. Então, é importante a gente entender esse conceito de ponto crítico e estar atento a esses principais fatores de produção que nós já acabamos de citar. Para relembrar a vocês, principalmente da agricultura, que conhece bastante o conceito de lei dos mínimos, eu vou fazer a analogia ao nosso segmento. Nós podemos considerar como
ponto crítico, aqueles parâmetros de controle e de produção que, se não estiverem no nível mínimo a que se propõe, eles limitarão a produtividade. A analogia à agricultura, à agronomia, nós podemos considerar que a melhor produtividade não é dada pela soma dos fatores, e sim por aquele fator mais limitante que você tem na sua atividade. Então, os passos para você alcançar o máximo potencial produtivo começa por você saber onde você está, como você está. E esse trabalho tem início com uma boa coleta de dados, armazenamento dos dados, análise dos dados e, obviamente, a sua tomada de decisão. É preciso que haja uma boa organização dessa coleta de dados, que faça um bom processo de armazenamento para que você possa, então, tomar a melhor decisão. Fica aquela questão: por onde que eu vou começar? Qual a metodologia que eu vou usar? Quais são os fatores de produção que eu devo mensurar? Existem diversas formas de você fazer isso, né? Uma das mais conhecidas no segmento suinocultura é a árvore de diagnóstico da lucratividade, onde você tem uma parte dela relacionada às questões de remuneração e, no outro lado, as questões relacionadas à produção. Você desdobrando essa árvore, você chegará em alguns fatores de produção que têm impacto direto e indireto na lucratividade, e você poderá usá-la para fazer a melhor tomada de decisão. Então, é importante a gente deixar claro que essa questão do gerenciamento da informação, ou seja, transformar esses dados coletados em informação, é fundamental para auxiliar na melhor lucratividade da sua atividade. Esse é o ponto de partida. Então é importante que você tenha um bom controle, um bom sistema de coleta, um bom armazenamento e boa capacidade de armazenamento para que tomem a melhor decisão. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nós nunca conseguiremos tomar decisões de alta qualidade com informações de baixa qualidade. E é dessa forma que nós começamos a colocar no nosso horizonte essa suinocultura do amanhã, essa suinocultura que nós chamamos de 4.1. Nós teremos que ser o agente de mudança para promover a melhoria da suinocultura para atender todas as demandas de produção de carne que nós precisamos. E o que eu preciso fazer para ser esse agente de mudança, né? Como que nós vamos trabalhar com essa questão da genética, do progresso genético, a questão da qualidade e da oferta de água, que é um nutriente muitas vezes esquecido, a questão do processo de produção e distribuição de alimento. Então tudo isso precisa ser contextualizado para que tenhamos clareza qual será o nosso papel nesse cenário para conseguir as principais melhorias e soluções para o mercado, para os nossos clientes, para o consumidor. E eu começo a finalizar fazendo um breve resumo dos principais pontos de atenção da suinocultura, principalmente voltados à gestão, quais são as metas de crescimento, qual o sistema de informações que você vai usar, foco na eficiência de produção relacionada à qualidade e custo de produção. Para isso você precisa ter conhecimento do seu potencial produtivo, reduzir ou eliminar os desperdícios produtivos, reduzir a variabilidade dos seus resultados e outros pontos que também não poderão ficar fora do seu horizonte. O principal deles é a capacitação de pessoas, né? Um bom processo de identificação, seleção, treinamento para que você tenha pessoas com habilidades, com competência para conduzir a atividade. A gestão ambiental também precisa fazer parte desse horizonte, a segurança do alimento, né? A rastreabilidade e, obviamente, o bem-estar animal. É um setor que tem muitas oportunidades e eu acredito que o Brasil é um potencial jogador nesse mercado. Espero que essas breves palavras, essa breve abordagem possa auxiliar
a vocês a ter uma ideia da suinocultura e o potencial que essa atividade tem para ajudar a matar a fome do mundo. Muito obrigado.